Olá pessoal, meu nome é Alan Alencar, eu sou professor de farmacologia e também ministro uma disciplina denominada Princípios de Sinalização e Transdução Celulares. E hoje nós vamos falar da farmacologia que rege os mecanismos de dependência e do abuso de drogas. Drogas essas que podem ser tanto ilícitas, ou seja, que não tem venda regulamentada, e drogas lícitas também, a exemplo de medicamentos. Então, esse primeiro slide, ele mostra basicamente o que? A denominação correta, ou como é que se diz? O conceito de abuso e dependência de drogas, né? O abuso é nada mais do que o abuso de drogas é uma forma de uso indevido, né? Usar indevidamente essas drogas costuma se referir ao uso impróprio de substâncias prescritas ou até mesmo ao uso dessas substâncias para fins não terapêuticos, por exemplo, utilizar uma substância analgésica de ação central, como a morfina, ao invés de utilizá-la para um tratamento de uma dor, utilizá-la, como sabe-se, ela causa efeitos alucinógenos justamente para esses fins não terapêuticos, ou seja, fins recreativos. E aí o termo abuso, ele aplica-se especificamente a substâncias que não são prescritas. Então, sempre que você utiliza uma substância, independentemente dela ter ou não venda regulamentada e comercialização regulamentada, se ela não foi prescrita, você já estará usando essa substância de forma abusiva. Então, a própria automedicação é uma espécie de abuso, porque quando você se automedica, você não sabe muito bem, né, qual seria a quantidade, ou qual é a quantidade necessária que você precisa tomar daquele medicamento para que ele gere determinado efeito. Então, um exemplo, né, é o álcool. O álcool, o etanol e a cocaína. Eles não costumam ser prescritos, são considerados drogas de abuso também, porque são justamente utilizados sem a prescrição, sem a orientação e, na verdade, não precisa porque essas substâncias, como o álcool e a cocaína, elas não são utilizadas na terapêutica clínica, né? Não são classificadas como fármacos ou medicamentos. Então, a dependência a substâncias, que pode levar ao vício e adicção, que a gente vai falar adicção e vício, né, são termos que são oriundos da dependência psicológica. Então, a dependência de substâncias ou a substância ela é definida como um padrão mal adaptativo de uso de substâncias que pode levar ao prejuízo ou sofrimento clínico significativo, evidenciado por 3 ou mais características que incluem, por exemplo, o paciente para desenvolver dependência de substâncias ou a substância, ele antes desenvolve um mecanismo, né, de tolerância, ele pode depois desenvolver síndromes de abstinência com sinais físicos e o abandono ou redução de importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas, que pode gerar, por exemplo, depressão, né, no paciente, em razão do uso da substância durante um período de 12 meses ou mais do que isso, né? Então, perdão, os fatores de risco para o abuso e dependência, né, eles geram, na verdade, um círculo vicioso. Então, a partir do momento em que a gente faz o uso indevido, ou seja, abusivo de uma substância, de uma droga, esse uso ele pode gerar dependência. E o paciente que é dependente, ele tende cada vez mais a utilizar essa substância que causou dependência e, lógico, numa quantidade maior. Então, a dependência, quando ela é desencadeada, evidenciada, né, ela vai gerar a necessidade de usar ainda mais de forma indevida e abusiva aquela substância. Então, o uso indevido leva à dependência e a dependência leva ao uso indevido de uma forma, inclusive, mais intensa, tá? Então, esses fatores de risco para o abuso e a dependência, né,
podem ser, no caso, características de personalidade, como comportamentos de risco, né? A idade que a droga é usada pela primeira vez, geralmente, por exemplo, se a gente levar em consideração adolescentes, né, pessoas jovens que em inúmeras situações podem agir de forma, entre aspas, inconsequente, sem levar em consideração que o uso abusivo dessa substância pode levar à dependência, né? Experiências anteriores com outras drogas ou até mesmo com a mesma droga, estado nutricional, né, e fatores sociais. O estado nutricional muito mais devido ao fato, né, da pessoa ela como é que se diz, não ter condições de se alimentar bem e aí ela vai procurar um refúgio, né, por exemplo, as pessoas que usam crack, né, abandonadas na rua, infelizmente, elas procuram refúgios, já que não tem comida, elas podem procurar refúgio em drogas, como por exemplo o crack, e fatores sociais que são bastante importantes também. E aí, esses fatores sociais, na verdade psicossociais, eu mostro aqui imagens nas quais esses fatores eles podem estimular, né, o paciente ou a pessoa que desenvolve dependência a drogas, devido ao fato de, no início de tudo, essa pessoa ela ser submetida ou estar exposta, na verdade, à droga, principalmente quando outras pessoas podem oferecer para ela essa droga. Um exemplo a gente mostra aqui, né? Essa criança aqui, é uma criança, está simplesmente tomando álcool, acredito eu que seja álcool isso, num funil. E todos os outros ao redor estão aplaudindo, rindo, achando isso uma brincadeira, mas isso é um fator que pode levar com certeza à dependência, né? Se for o uso indevido for feito de forma prolongada, da mesma forma essa figura aqui, né? Essas pessoas utilizando a maconha e ingerindo bebida alcoólica, né? Crianças que são submetidas a tratamentos com medicamentos, né? Os pais têm que ter muito cuidado, principalmente no local onde esses medicamentos eles são armazenados. Por quê? Porque se você deixar esses medicamentos em um local onde a criança ela tem um fácil acesso, ela pode tomar esse medicamento, né? Achando que está tomando, por exemplo, algo que não faz mal, né? De forma inconsciente, inocente, principalmente porque medicamentos, né, pediátricos, eles têm até mesmo um sabor, né, agradável para que a adesão da criança ao tratamento seja mais fácil, seja facilitada. Então, o ideal é que os pais, eles, como é que se diz, no momento em que forem fazer tratamento medicamentoso de seus filhos, eles armazenem esses medicamentos em um local que seja inacessível para as crianças. Olha aqui, gente, isso aqui é um absurdo, né? Uma mãe, provavelmente a mãe dessa criança, dando bebida alcoólica para a criança. Nem preciso comentar isso. Isso aqui também, né, falando da maconha e o estado psicossocial da pessoa que está, por exemplo, passando por problemas familiares, como é o exemplo dessa moça aqui, né, provavelmente. Ela deve realmente, por exemplo, sair de casa buscando um refúgio para esses problemas que ela está passando, e ela pode buscar um refúgio justamente utilizando substâncias que são alucinógenas, mas isso pode levar ao abuso e à dependência. As principais drogas de abuso, né, são os fármacos, os medicamentos, né, as substâncias da classe dos opioides, como a morfina. A heroína também é um opioide, mas a heroína ela não é utilizada com objetivos terapêuticos, ela é uma droga de abuso ilícita. A codeína, a oxicodona, que também são opioides e têm utilização terapêutica, mas aqui principalmente a morfina. Isso é bastante observado lá nos Estados Unidos, né? O uso de substâncias da classe dos opioides são, como é que se diz, geralmente um dos mais incidentes e prevalentes na população americana no que diz respeito à dependência, né? Ao desenvolvimento de dependência física e psicológica. Os benzodiazepínicos, há exemplo do diazepam, que é o Valium, do clonazepam, que não está aqui, mas é o Rivotril,
que hoje em dia muita gente no Brasil, principalmente, é dependente porque fez uso prolongado e muitas vezes de forma indevida, ou seja, abusiva, tá? Os barbitúricos, que antes substituíam os benzodiazepínicos, perdão, como o fenobarbital, que é como é que se diz? Um medicamento anticonvulsivante chamado de Gardenal, não sei se vocês devem conhecer, né? Esses medicamentos agem da mesma forma, esses fármacos, da mesma forma que os benzodiazepínicos, no que diz respeito ao alvo, agem sobre receptores do neurotransmissor GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, receptores GABA-A, tá? Perdão. O álcool, né, que pode também modular a atividade do receptor GABA-A, pode bloquear receptores do glutamato, que é chamado de receptor NMDA. A nicotina, que pode ativar receptores nicotínicos da acetilcolina. Psicoestimulantes, como a cocaína e as anfetaminas, que podem aumentar a liberação de dopamina numa região chamada de área tegumentar ventral. E isso pode causar o quê? Euforia, alerta, né, paranoia, além do paciente poder desenvolver hipertensão. Outras drogas de abuso, a própria cafeína, né? Existem pessoas que tomam em excesso café, eu sou uma delas, infelizmente. Né? Ela é um agonista, aliás, um antagonista, ela bloqueia receptores de adenosina no sistema nervoso central, levando a um estado de alerta, tremor, tá? Os canabinoides, a exemplo da maconha, que ativam receptores que são chamados de receptores canabinoides, subtipos CB1 e CB2, né? A fenciclidina, ela não é aplicável, não existem exemplos em que ela, como é que se diz, tem um representante que receba nome, mas ela pode bloquear receptores do glutamato, também causar alucinações, as substâncias dessa classe, comportamento hostil, feniletilamina, né, como o êxtase, eles agem sobre o sistema serotoninérgico, dopaminérgico e adrenérgico, inibindo a recaptação dessas substâncias e aumentando os níveis dessas substâncias fora de neurônios. Isso pode causar euforia, alerta, hipertensão, alucinações. Agentes psicodélicos, né, que são os que produzem efeitos alucinógenos. Todos aqui que a gente falou, com exceção da cafeína, todos podem causar efeitos alucinógenos, então eles são psicodélicos, mas aqui essa tabela ela classifica os psicodélicos como, né, sendo o LSD, o DMT e a psilocibina. Geralmente essas substâncias elas ativam receptores da serotonina do subtipo 5-HT2, gerando alucinações, tá? E alguns inalantes também, como o tolueno, o nitrato de amila, o óxido nitroso, né? Substâncias que contêm, né, que estão contidas, por exemplo, na constituição da cola de sapateiro, por exemplo, né? Constituição daquela droga utilizada, né, também muito em raves, em festas carnavalescas como o loló, o lança-perfume. Né? Isso pode causar tontura, intoxicação, isso, né, como sinais clínicos. Então, existem características para que a gente entenda o desenvolvimento da dependência. A primeira coisa que vai acontecer para um paciente ele se tornar um paciente dependente é a alteração desse paciente, ou seja, da resposta que essa droga gera, né, nesse paciente. A princípio, o paciente, no início, na primeira vez que ele utiliza, ele é sensível à droga e ocorre o quê? Uma sensibilização, ou seja, ele gera um efeito, né? A droga ela gera um efeito porque o paciente ele é sensível à droga, mas se a utilização dessa droga for feita de forma prolongada, o paciente ele pode desenvolver o que a gente conhece como tolerância, e aí ao se tornar tolerante, o paciente ele vai precisar tomar mais, né, quantidade dessa droga, uma quantidade maior para promover o mesmo efeito que antes ele observava quando ele tinha sensibilidade normal àquela droga. Tá? Então a tolerância ela é subsequente à sensibilização. Eu troquei aqui, na verdade eu deveria ter colocado sensibilização primeiro e depois tolerância, mas enfim, acredito que vocês tenham entendido. A dependência física, que vem logo após a tolerância,
dependência física que é assim denominada devido ao fato do paciente ela apresentar nos momentos de abstinência ou ausência da droga no organismo manifestações dos sintomas, geralmente sintomas físicos, tá? É muito importante que a gente também saiba o que seria dependência química. Então, toda droga que é utilizada para gerar determinado efeito que não seja terapêutico é uma substância química. Então, todo paciente que tem dependência física ou psicológica a uma droga ou a uma substância química, ele é dependente químico. Então, dependente químico não é diferente de dependente físico, né? Existem, na maioria das vezes, pessoas que têm dependência física são dependentes às substâncias químicas, também eles são dependentes químicos. Mas a dependência física, ela ainda não se caracteriza por sintomas que afetam o sistema, né, de recompensa no nosso sistema nervoso central, principalmente lá na área tegumentar ventral, aumentando a liberação de dopamina, por exemplo. Os dependentes físicos manifestam geralmente sintomas físicos, ou seja, como tremor, sudorese, taquicardia, né? Mas esse dependente físico ele pode, lógico, evoluir para uma dependência psicológica que afeta esse sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa dopaminérgico é altamente estimulado a produzir e liberar dopamina nessa região da área tegumentar ventral. E aí o paciente ele vai ter o quê? Ele vai, como é que se diz, ter essa sensação de recompensa, de euforia, e ele vai procurar mais ainda, por estar recompensado, utilizar em uma quantidade maior ainda essa droga de abuso, e isso pode levar ao vício, que também pode ser chamado de adição ou adicção, tá? E esses processos que geram a dependência física e principalmente a psicológica, que afetam o sistema nervoso central de uma maneira tanto funcional quanto estrutural, o que é que eu estou querendo dizer? Geralmente as drogas que geram dependência psicológica promovem modificações na estrutura de regiões do encéfalo, do cérebro, tá? Que a gente chama de neuroplasticidade. E aí a tolerância, ela pode ocorrer, né, na primeira administração de uma droga, produz uma curva dose-resposta característica, né? E aí a curva dose-resposta a essa droga, no caso de um paciente que fez a utilização pela primeira vez, né? E aí se esse paciente tiver uma sensibilidade a essa droga, essa curva ela vai se deslocar para a esquerda, porque o paciente ele tem sensibilidade, ele tem receptores, né, que são ativados ou bloqueados por essa droga, que sempre são sensíveis, e aí essa sensibilidade, principalmente quando o paciente faz um uso em altas quantidades dessa droga, essa sensibilidade pode ser significativamente acentuada, mas se o paciente ele começa a fazer a administração repetida dessa mesma droga, essa curva dose-resposta ela se desloca para a direita, que aqui está a relação entre a porcentagem de resposta máxima que a droga pode causar e a dose que ela é administrada. E aí, quanto mais tolerante o paciente for, maior vai ter que ser essa dose para gerar o mesmo efeito máximo que antes era observado quando o paciente fazia utilização no estágio inicial, né? E a sensibilização, né, que a gente pode também em algumas situações chamar de tolerância inversa, ocorre quando mesmo existem pacientes que fazem a utilização da droga numa primeira vez, na segunda vez esse paciente ele vai ter o mesmo efeito, e aí com a, como é que se diz, a administração repetida, ao invés de ele desenvolver tolerância, ou seja, a curva da dose resposta da droga ser deslocada para a direita, esse paciente ele vai ter o quê? Um maior efeito. Existem pacientes que ao invés de desenvolverem intolerância, desenvolvem sensibilidade, que a gente chama de tolerância inversa. A sensibilização, ela ocorre, lógico, no primeiro momento em que o paciente entra em contato com a droga, ela pode se transformar em tolerância na medida em que o paciente evolui, né, a utilização dessa droga, ou utiliza por muito tempo, isso geralmente é o que mais ocorre, mas em algumas situações existe uma exceção na qual
né, essa curva, ao invés de se deslocar para a direita, ela se desloca para a esquerda, né? Paciente que faz administração repetida de uma droga, essa droga ela provoca um maior efeito após a administração de determinada dose ou a necessidade de uma dose menor para obter o mesmo efeito no estado controle, por exemplo. E isso a gente pode chamar de tolerância inversa, tá? Mecanismo de tolerância, né? A gente tem uma tolerância que a gente chama de tolerância inata, que geralmente ocorre devido a variações individuais da sensibilização à droga que estão presentes desde sua primeira administração. E isso ocorre bastante, né? De forma bastante relacionada a, como é que se diz, expressão de genes que codificam o receptor, geralmente é uma proteína, né? Geralmente receptores de substâncias são proteínas. Então, se esse receptor ele for uma proteína e o paciente apresentar, por exemplo, polimorfismos nos genes que codificam esse receptor, ou nos genes que afetam, por exemplo, a farmacocinética dessa droga, como a absorção, como metabolismo, biotransformação e a eliminação, né? Esses podem ser mecanismos nos quais o paciente ele pode desenvolver tolerância, tá? Um exemplo, se a gente observar, qual evento abaixo acontecerá mais rapidamente, levando em consideração o consumo equivalente de álcool, ou seja, uma mulher e um homem fazendo uso, por exemplo, da mesma quantidade de álcool. Qual dos dois seria mais rapidamente afetado em termos de embriaguez pelo álcool, né? E aí a gente fala disso explicando a tolerância inata, que o álcool ele tem sistemas de biotransformação hepática, e esses sistemas de biotransformação hepática são formados por enzimas, né? Como a álcool desidrogenase, aldeído desidrogenase, tá? Enzimas microsomais também, que podem promover oxidação do etanol, gerando o acetaldeído e depois o acetato para ser eliminado. Então, ocorre que essa tolerância inata é uma tolerância na qual o paciente ele já nasce com ela. Ou seja, ele é menos sensível à droga ou ele é mais sensível à droga. Como exemplo, a gente tem homens que são menos sensíveis ao álcool do que as mulheres. Então, por exemplo, se o homem ele tem uma maior expressão das enzimas que degradam o álcool, ele vai degradar o álcool mais rapidamente o álcool vai ser eliminado do organismo, então ele é menos sensível ao álcool comparado à mulher que tem uma expressão menor dessas enzimas que biotransformam o álcool. Então, se a mulher, ela biotransforma o álcool mais lentamente, consequentemente, ela vai se embriagar com a quantidade menor de álcool comparada ao que o homem toma. Existem estudos que mostram que um copo de cerveja para uma mulher equivale, na verdade, um copo de cerveja para um homem equivale a 2 copos de cerveja para mulher. Né? Então, por isso que geralmente as mulheres elas são mais sensíveis às ações do álcool. Elas desenvolvem embriaguez mais rapidamente, mais facilmente, ou com quantidades menores de álcool. Então, essa tolerância inata é aquela tolerância na qual, ou é a qual, o paciente já nasce com ela, tá? Devido ao que? Ao que a gente já falou, né? Expressão de genes, né? Que codificam o receptor da droga que é utilizada, fatores farmacocinéticos, entre outros. A tolerância adquirida ela se desenvolve com o passar do tempo devido ao uso abusivo ou indevido de drogas, e essa é a mais observada. Né? Com o passar do tempo, o paciente ele vai adquirindo essa tolerância. E existe um tipo de tolerância que a gente chama de tolerância farmacocinética. Se a gente faz administração repetidas de uma droga, o nosso fígado, que geralmente é o responsável por biotransformar, metabolizar ou inativar essa droga, ele reconhece que a quantidade de droga administrada está sendo muito alta e de forma repetida, e aí ele aumenta o que? A expressão de enzimas
são chamadas enzimas do citocromo P450, que fazem reações de metabolismo de substâncias, a exemplo de fármacos, de fármacos que são os princípios ativos dos medicamentos. Então, o fígado, de maneira compensatória, pode aumentar a expressão dessas enzimas, e se ele aumenta a expressão dessas enzimas de citocromo P450, a droga que é administrada ela vai ser mais rapidamente metabolizada, inativada e eliminada do organismo. E aí, por isso que você vai ter que tomar uma quantidade maior da próxima vez para promover o mesmo efeito. Porque se uma quantidade X agora não está conseguindo gerar o efeito inicial, você vai ter, porque você está metabolizando mais rapidamente essa droga, agora você vai ter que fazer uma utilização de uma quantidade duas vezes maior, por exemplo, 2x, para poder ter o mesmo efeito, já que o fármaco a droga está sendo metabolizada mais rapidamente. Como essa tolerância é desenvolvida durante um processo que a gente chama de biotransformação, ou seja, um processo farmacocinético, a gente denomina ela como tolerância farmacocinética, que pode induzir um aumento na capacidade do organismo em metabolizar essa droga, consequentemente eliminando a droga mais rapidamente do organismo ao longo do tempo. E aí o paciente ele precisa tomar quantidades maiores da substância para promover o mesmo efeito. E existe também a tolerância farmacodinâmica, onde ocorrem alterações na interação da droga com o seu receptor-alvo, nas células-alvo. Tá, pessoal? E aí o que acontece? Geralmente, essa tolerância farmacodinâmica ela ocorre por diminuição do número de receptores ou diminuição da atividade desses receptores, ou também modificação na via de transdução de sinal que é gerada após a ativação desses receptores. Então, um exemplo bastante clássico, né, é o dessa figura aqui, na qual a gente tem aqui um receptor, né, que se liga a uma droga A. Na verdade, a droga A se liga a esse receptor, que é um receptor de membrana. Esse receptor é acoplado a uma proteína que a gente chama de proteína G, que é essa verdinha aqui. Quando a droga, que é a bolinha A, se liga no receptor, vai haver o quê? A ativação da proteína G, e a proteína G vai desencadear uma cascata de sinalização, uma sinalização intracelular dentro dessa célula. Entretanto, se você faz o uso dessa bolinha A, da droga A, em longo prazo, esse receptor ele vai ser ativado de uma maneira persistente. E aí existe uma proteína chamada de GRK, que é uma sinase que é responsável por fosforilar receptores acoplados à proteína G. E quando ela fosforila esses receptores que se acoplam à proteína G, ela pode inativar esses receptores, gerando um processo de dessensibilização. Então, a primeira coisa que uma célula consegue fazer para tentar compensar o uso exacerbado de uma droga e a ativação exacerbada de um receptor e de uma via de sinalização é a ativação dessas sinases que fosforilam o receptor, gerando uma dessensibilização, ou seja, a droga ela se liga, mas o receptor está dessensibilizado, não consegue ativar esse receptor. Mas essa sinase, ela não fosforila somente esse receptor, né? Aliás, ela não fosforila, todos os receptores da célula. Existem receptores que não são fosforilados, tá? E até mesmo o receptor que é fosforilado, se você fizer a utilização de grandes quantidades dessa droga e de uma quantidade em uso prolongado, mesmo estando fosforilado pela GRK, mesmo estando fosforilado pela GRK, esse receptor ele consegue ser ativado pela droga. Então, a GRK é uma espécie de proteína que dessensibiliza o receptor em um momento inicial. Mas se você continuar utilizando a droga, a GRK ela não consegue mais controlar a atividade desse receptor através da fosforilação e dessensibilização. E aí esse receptor, mesmo em sua forma fosforilada, ele consegue ser ativado pela droga. Só que aí a GRK ela faz o quê? Ela ativa mecanismos intracelulares e recruta uma proteína chamada de proteína restina.
A específica para esse tipo de situação é a beta-arrestina. Então, a proteína arrestina, quando é recrutada pela GRK, o que é que ela vai fazer? Ela vai se ligar no receptor e ela vai gerar um processo de endocitose desse receptor. Ele vai ser endocitado, perdão. Ao ser endocitado em vesículas e internalizado, esse receptor ele pode tanto ser reciclado, tá? Aqui como a gente observa aqui a via de reciclagem do receptor, tá? Perdão. Esse receptor ele pode ser reciclado. Reciclado de que forma? A restina se desliga dele, ele é desfosforilado e aí ele é reciclado e volta lá a ser expresso na membrana. Quando é que essa reciclagem acontece? Acontece geralmente quando o paciente ele faz a interrupção da utilização da droga, né? Lógico que para evitar crises de abstinência, se esse paciente já for dependente físico, por exemplo, o ideal é que essa interrupção ela não seja feita abruptamente, sim que ela seja gradual. E aí o que acontece? Com a medida do tempo, com o passar do tempo, essa tolerância, que a gente chama de tolerância aguda, que é uma tolerância reversível, se você faz, ou se o paciente reduz a quantidade de droga utilizada e com o passar do tempo, como é que se diz, interrompe a utilização, você pode ter reversão, né, dessa tolerância aguda, porque o receptor que antes foi endocitado, ele é reciclado e expresso novamente na membrana, fazendo com que o paciente ele responda normalmente à droga, como é que se diz, caso ele use a mesma novamente. Entretanto, acontece o seguinte, o receptor ele foi endocitado, mas a célula ela não expressa na membrana apenas um receptor, ela expressa inúmeros, né, centenas de milhares de receptores são expressos na membrana das células, mas somente alguns deles sofrem endocitose. E aí o número de receptores de membrana diminui. Se o número de receptores de membrana diminui, você vai ter que administrar uma quantidade maior da dose, ou tomar uma quantidade maior da droga, perdão, para poder promover o mesmo efeito, já que a quantidade de receptores na membrana é reduzida. E aí acontece o quê? Mesmo que haja endocitose de parte dos receptores expressos na membrana, os que não foram endocitados continuam sendo ativados pela droga. Se o paciente tem tolerância aguda, ele pode evoluir agora para uma tolerância crônica, porque a célula reconhece que ela fez endocitose via a restina do receptor, mas a sinalização celular não foi interrompida, porque ainda tem receptores na membrana que são ativados pela droga, agora lógico numa quantidade maior. Se a interrupção dessa sinalização gerada após a ativação desse receptor não for observada pela célula, ou seja, a célula não for sensibilizada para sentir que essa interrupção ela foi interrompida, ela vai simplesmente, após a internalização do receptor, ele não vai ser reciclado, e sim ele vai, né, essa vesícula endossomal aqui, ela vai se fundir com vesículas lisossômicas e o receptor ele vai ser degradado, vai haver degradação lisossomal. E aí, essa degradação é uma degradação irreversível. No momento em que o receptor ele sofre degradação lisossomal devido ao estímulo prolongado e à não interrupção do uso da droga, o paciente pode desenvolver uma tolerância crônica. A aguda, ela é reversível. Agora, a crônica, ela não é reversível, ela é irreversível. Um exemplo, receptores de opioides, receptores da morfina. A tolerância aprendida. Tem como você aprender a se tornar tolerante a uma determinada droga? Tem, sim. Ela é uma tolerância comportamental, na qual a pessoa ela aprende a modificar o seu comportamento para ocultar os efeitos da droga. Gente, isso aqui eu encontrei no Google. Olha que absurdo. Como fingir que está sóbrio? Então existem mensagens, né, que são colocadas lá nas redes sociais,
no Google, enfim, na internet, mostra, por exemplo, que isso aqui é um artigo, um texto, oferecendo dicas para essa, né, pessoa que está lendo aprender como falar de forma que a outra pessoa não perceba que o paciente ou que a pessoa que fez a utilização do álcool, por exemplo, os pais na frente dos filhos ou de um filho que fez utilização de álcool e se embriagou. Então, como falar com os pais, né, para que você pareça sóbrio? Na frente de professores também, ou até de amigos, quando se está embriagado. E aí este artigo não é uma desculpa para dirigir depois de beber. Gente, é um absurdo isso. É um guia para agir de forma socialmente aceita enquanto se está sob influência de álcool ou drogas. Dirigir alcoolizado é ilegal e pode matar. Aí ele ainda fala, não tente usar argumentos para aparentar sobriedade. Limite seus diálogos, ou seja, fique calado, principalmente porque você exala o cheiro do álcool. Quando se está bêbado, é difícil expressar pensamentos complicados. Então, esse artigo está simplesmente explicando. Eu não vou nem continuar lendo, porque senão vocês vão achar que sou eu quem estou explicando isso para vocês. Mas eu acho um absurdo. Entendeu? Então, esse é um tipo de quê? De uma tolerância que a pessoa que faz uso da droga aprende justamente por dicas, por informações que são a ela dadas. Então, eu sinceramente acho isso um absurdo. Outra coisa que eu acho um absurdo, comercial de TV mostrando medicamento. Substâncias que são, né, comercializadas e a indústria farmacêutica paga as emissoras de TV para fazerem comercial daquele determinado medicamento, mesmo que ele tenha venda livre, lógico. Mas isso é um estímulo à automedicação. E se o paciente se automedica, ele pode se tornar dependente, ele pode se tornar viciado, adicto, tolerante. Tá? Ele, ao fazer o uso indevido, a automedicação, ele está fazendo o uso da droga de forma abusiva. Então, tipos de dependência, né? A gente já falou que a dependência ela pode ser física e também psicológica. Ambas podem ser dependentes devido à dependência a uma substância química. Então, dependência química pode ser física e psicológica, tá? Geralmente a dependência física ela ocorre após esse processo aqui, ó, de tolerância crônica. O paciente desenvolveu tolerância crônica irreversível, mas continua utilizando a droga. Se ele continuar utilizando a droga, ele pode simplesmente se tornar um dependente físico. Ou seja, o organismo dele se adapta à presença daquela droga no plasma sanguíneo, principalmente, né? E nos locais onde ela se liga aos seus receptores. E a ausência dessa droga gera sintomas físicos de abstinência, principalmente aqueles sintomas regulados pelo sistema nervoso autônomo simpático, como tremor, sudorese, taquicardia, epilepsia, mas eu nem diria que a epilepsia seria um sintoma de dependência física, porque ela é de origem central, tá? Eu deixaria a epilepsia como um sintoma de dependência psicológica. Então, se vocês puderem consertar isso, tá? Dependência psicológica. O uso crônico de drogas causa uma alteração prolongada no sistema de recompensa encefálico, que é aquele sistema que promove a síntese e liberação de dopamina na área tegumentar ventral, na TV. E aí o que acontece? Se você utiliza uma droga de forma crônica, prolongada, ela pode tanto estimular o aumento da liberação de dopamina na área tegumentar ventral, de neurônios dopaminérgicos, quanto também ela pode promover uma modificação estrutural nessa rede de neurônios, fazendo com que eles sejam adaptados a se comportamentarem de forma fisiológica, entre aspas, que isso para mim não é mais fisiológico, somente na presença da droga. Ou seja, o paciente que tem dependência psicológica e vício, é adicto, ele pode apresentar o que a gente chama de neuroplasticidade, mudança na estrutura de neurônios, principalmente neurônios dopaminérgicos,
ao ponto de que esses neurônios eles se acostumam com a presença dessa droga. E se essa droga não ativa seus receptores nesse neurônio, porque o paciente não está fazendo uso dela, o que acontece? O sistema nervoso central vai reconhecer isso e o paciente ele pode simplesmente desenvolver comportamentos alucinógenos, fissuras, né? Comportamentos, como é que se diz, inconscientes para poder adquirir aquela droga e fazer a utilização da mesma. Então, mecanismos de dependência física. Aqui a gente tem, né, a Vera Holtz, que foi bastante, como é que se diz, legal esse papel dela nessa novela chamada de Mulheres Apaixonadas, passou algum tempo. Né? Ela era uma alcoólatra e aqui eu estou mostrando, por exemplo, um tipo de dependência física, por exemplo, ao álcool. A dependência física, gente, é a necessidade da droga no organismo para manter o funcionamento normal dele. A característica da dependência física geralmente é a manifestação de sintomas de abstinência na ausência da droga. Então, quando você está sem beber, né, por exemplo, quando você é alcoólatra ou paciente alcoólatra, você pode ter essas crises de abstinência ao ponto que você não consegue resistir, como aconteceu em inúmeras cenas dessa novela aqui, onde essa atriz, ela tomava até perfume, para vocês terem ideia, né? Mecanismos de dependência psicológica. Ele ainda é complexo e continua sendo estudado. Mas esses mecanismos, eles já se sabe que eles são mecanismos que atuam, na verdade, o que são desencadeados no centro de recompensa, ou seja, principalmente na via que sintetiza e que libera dopamina, ou via dopaminérgica de neurônios que estão presentes lá na área tegumentar ventral. Essa área tegumentar ventral, ela é situada na região cinzenta do tronco cerebral, aqui, ó. E aí o que acontece? Ela se projeta para o núcleo accumbens, que está aqui, ó, setinha aqui, que é o núcleo accumbens, tá? E do núcleo accumbens o impulso é transmitido até o córtex pré-frontal, ativando a sensação de recompensa. Então, liberou dopamina na área tegumentar ventral, o córtex pré-frontal vai ser ativado e a sensação de recompensa vai ser observada, vai ser desencadeada. Todas as drogas de abuso, de forma direta ou indireta, podem atuar nesse circuito de recompensa, estimulando os neurônios e aumentando o quê? A produção, liberação e inibição da recaptação de dopamina. Quando você inibe a recaptação de dopamina por seus neurônios, você reduz a sua inativação, porque é justamente dentro do neurônio da dopamina que, quando ela é recaptada, ela é degradada por enzimas chamadas de monoaminoxidase, ou seja, a MAO. A dopamina, se ela não é recaptada, ela não vai ser degradada, vai continuar na sua forma ativa. Então, se você inibe a recaptação de dopamina de um neurônio, ela vai ficar em altas concentrações na fenda sináptica, ou seja, fora do neurônio, e aí ela pode ativar uma quantidade maior de receptores, né, que são expressos no neurônio pós-sináptico, aumentando a sensação de recompensa e euforia. Aqui a gente está dando como exemplo, né, a maconha, que pode também causar euforia e dependência psicológica. Aqui está a Glória Maria, né, uma vez ela visitou um país lá da África, se eu não me engano, e lá ela utilizou, né, maconha nessa entrevista. E aí o que é que acontece? Eu trouxe isso como uma figura para exemplificar que a maconha ela também pode causar dependência psicológica, antes também dependência física. Então, se a via de recompensa encefálica ela sofrer adaptações, que são aquelas adaptações de neuroplasticidade que eu falei para vocês, após a administração repetida da droga, essas adaptações serão reveladas durante a abstinência, resultando em estado de dependência psicológica. Mas a abstinência de uma droga em um paciente que está com dependência psicológica
não é uma abstinência que tem apenas sintomas físicos. Também apresenta sintomas psicológicos. A exemplo de fissuras. O paciente ele fica fissurado, ele fica inconsciente. Enquanto ele não conseguir utilizar aquela droga, ele não sossega, né? Ele pode até chegar a matar para poder utilizar essa droga. Se estressar, desenvolver depressão devido à disforia, ansiedade e inquietude. Tá? Então, esses são os principais sinais de que o paciente, na ausência da utilização de uma droga, possa já ser classificado como dependente psicológico. Então, a síndrome ou crise de abstinência, ela pode ocorrer tanto na dependência física sozinha ou quando o paciente já é dependente físico e psicológico, com esses inúmeros comportamentos e sintomas e sinais que eu não vou ler para vocês, mas que, como é que se diz, são bastante observados, principalmente sintomas psicológicos, cognitivos, né? Sintomas no corpo, sintomas físicos, né? Pupila dilatada, né? Ataque epiléptico, como eu falei para vocês, convulsões, fala arrastada, enfim, inúmeros comportamentos, inúmeros sinais da dependência física e psicológica durante o processo ou uma crise de abstinência. Então, a adicção ou vício, na verdade, é uma dependência psicológica já em último grau. Paciente que é adicto sofreu uma adaptação encefálica prolongada, neuroplasticidade, devido ao uso crônico de uma droga, e isso cria uma homeostase alterada daquele neurônio que eu já falei para você. O neurônio agora ele se acostuma com a droga. É como se ele funcionasse normalmente na presença da droga. Isso é uma homeostase alterada, dependente da presença contínua da droga. Na abstinência, quando essa droga ela é removida, o paciente viciado, adicto, não se sente normal e sai em busca da droga para voltar a usá-la e restabelecer a homeostase droga dependente. Um exemplo, pacientes fumantes. Olha aqui, o filho pedindo dinheiro para o pai para comprar comida. Pai, estou com fome. E o pai, não tem jeito não, o dinheiro acabou, o cigarro está muito caro. Então o pai está deixando de comprar comida para comprar cigarro. Isso é muito comum, né? Então, é importante também saber que existe tratamento, existe para dependência psicológica e também para dependência física, ou seja, dependência química. Mas é um tratamento multidisciplinar, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas é muito importante que quando o paciente ele reconheça que ele é um dependente psicológico, adicto, ele faça um tratamento multidisciplinar e multiprofissional com psicólogo, psiquiatra. Ele, em algumas situações, para evitar o desenvolvimento exacerbado de abstinência, ele pode fazer a utilização de substâncias que reduzem a ansiedade, né? E também de antidepressivos. E aí vamos supor que esse paciente, ele simplesmente, entre aspas, se curou da dependência. Na verdade, a dependência, gente, ela não tem cura. Ela pode ser aliviada, porque com o passar do tempo, se esse paciente for exposto novamente a uma situação que leve-o, ou que o leve a utilizar novamente a droga, ele pode utilizar. E também existem inúmeros episódios em que esses pacientes eles sofrem recaída após deixarem de usar as substâncias. Pode acontecer, inclusive, anos, cerca de 10, 20 anos após, né, o paciente ter deixado de utilizar a substância. A probabilidade de recaída é particularmente alta, principalmente nas quais os indivíduos encontram ao mesmo tempo um estresse, né, como é que se diz, um fator ambiental e o contexto em que a droga foi utilizada antes. Então, isso pode facilitar o acesso do paciente, facilitar o acesso não, facilitar a necessidade do paciente de utilizar aquela droga, fazendo com que ele entre num processo de recaída. Agora a gente vai entrar numa parte específica que explica basicamente os principais mecanismos
pelos quais as drogas de abuso, principais drogas, elas causam a dependência, principalmente a dependência psicológica, o vício. Os opioides, que são geralmente utilizados como analgésicos de ação central, é uma classe de fármacos que a gente já viu anteriormente que pode causar dependência psicológica, inclusive, né? Agindo lá no sistema de recompensa. Então, nessa figura A, a gente tem aqui, por exemplo, um neurônio que é chamado de neurônio dopaminérgico. Esse neurônio dopaminérgico na área tegumentral, ele, quando é estimulado, ele produz dopamina, armazena e após o estímulo ele libera a dopamina no núcleo accumbens, gerando o quê? Sensação de recompensa, de euforia, de bem-estar. Só que acontece o seguinte, esse neurônio, para não ficar liberando dopamina o tempo todo aqui no núcleo accumbens, ele precisa de algo que regule a sua atividade. Que algo é esse? Esse neurônio aqui, cinza, que é um neurônio inibitório, um neurônio que libera um neurotransmissor que promove a inibição de neurônios pós-sinápticos, o GABA. Esse neurônio inibitório libera o GABA inibe o neurônio dopaminérgico da área tegumentar ventral, inibindo esse neurônio, menos dopamina vai ser liberada, né, para promover uma sensação de recompensa. Isso ocorre fisiologicamente. Entretanto, os opioides, eles podem inibir neurônios GABAérgicos que regulam a liberação de dopamina, produzindo a sensação de recompensa. Ou seja, os opioides, eles fazem o quê? Passam um X aqui nesse neurônio inibitório. Os opioides, né, como a morfina, inibem esse neurônio. Se esse neurônio aqui é inibido, ele não vai conseguir regular a atividade do neurônio dopaminérgico da área tegumentar ventral e vai haver um aumento na liberação de dopamina no núcleo accumbens, gerando uma recompensa e euforia, às vezes até mesmo exacerbada, tá? E quando o paciente ele desenvolve neuroplasticidade, em muitas situações ocorre até neurodegeneração nesses neurônios inibitórios desse neurônio aqui dopaminérgico. Então, o que é que os opioides fazem? Inibem, passando um X aqui, esses neurônios inibitórios GABAérgicos, deixando o neurônio dopaminérgico livre para liberar dopamina no sistema de recompensa, tá? Além disso, os opioides eles também induzem intolerância farmacodinâmica, né? Que é um outro tipo de tolerância, agora tolerância que ocorre nas vias de sinalizações desencadeadas por receptores fisiológicos. E aí, esses opioides, né, essa tolerância é diferente daquela tolerância farmacocinética por aumento das enzimas, né, de biotransformação, essa é farmacodinâmica. Então, esses opioides são substâncias que promovem a ativação de um receptor de membrana que é chamado de receptor Mi. Esse receptor é um receptor que também se acopla a proteínas G. E o tipo de proteína que se acopla a esse receptor, para quem não entende muito bem essa parte de proteína G e de receptores que se acoplam a ela, no meu canal eu tenho, né, uma aula que fala sobre a farmacodinâmica e os mecanismos de ações dos fármacos. Esses receptores eles são bastante explorados, tá? Então, o que acontece? A administração em curto prazo ou aguda de morfina reduz a atividade desse neurônio aqui, que expressa o receptor mi-opioide para morfina. Então, em situações normais, no momento em que o paciente ele começa a fazer a utilização da morfina, ela consegue gerar o seu efeito, porque ela ativa esse receptor e essa proteína, que é uma proteína G inibitória, inibe o neurônio. Por quê? Porque ela vai inibir uma enzima chamada de adenililciclase. Ao inibir a adenililciclase, os níveis desse nucleotídeo cíclico, que é o AMP cíclico, o segundo mensageiro, vão reduzir, porque a adenilciclase não consegue sintetizar o AMP cíclico. Redução dos níveis de AMP cíclico levam a redução da ativação de uma proteína que é chamada de proteína sinase A. Então, se ela tem uma ativação reduzida, o que é que vai acontecer? Ela não vai conseguir fosforilar
seus substratos, já que ela é uma sinase e toda sinase promove fosforilação. Ao não conseguir fosforilar esses substratos, o que é que vai acontecer? Essa sinase ela vai ter sua atividade reduzida. Só que quando você faz a utilização crônica da morfina, o que é que vai acontecer? O organismo, ele simplesmente, na verdade, essas células que expressam esse receptor reconhecem que em situações iniciais, voltando ao slide, a morfina ela começou a ser administrada, mas o uso prolongado promoveu uma inibição constante na síntese de AMP cíclico e uma inibição persistente da proteína sinase A. O que é que essa célula, esse neurônio pode fazer? Compensar isso. Ou seja, ativou o receptor de morfina por muito tempo, o receptor miopioide. Esse receptor miopioide, ele continua, né, inibindo a adenililciclase na sua forma clássica. Entretanto, esse receptor, ele muda, ele gera uma atividade adicional, né, que seria a ativação de canais de potássio. Tá? Mas esse não é o principal mecanismo que está relacionado com a indução de tolerância farmacodinâmica pelos opioides, a exemplo da morfina. O que pode acontecer é simplesmente o que? A célula ela reconhece que a pKa está sendo muito inibida, como no slide anterior, e aí ocorre a ativação de um fator de transcrição nuclear chamado de CREB. Esse fator CREB, ele estimula a transcrição gênica para aumentar a síntese da adenililciclase, que é justamente aquela enzima que está sendo inibida pelo receptor do opioide. Professor, mas aumentou a quantidade de adenililciclase, só que o receptor inibe essa adenililciclase. Acontece que essas adenililciclases que são sintetizadas a partir do aumento da transcrição gênica nuclear, elas simplesmente conseguem se autoativar e elas não são sensíveis ao bloqueio gerado pelo receptor opioide, ou seja, não adianta você dar morfina para esse paciente, porque a morfina vai ativar o receptor, mas o receptor não consegue bloquear essa adenililciclase que foi sintetizada a partir do aumento da transcrição do gene que a codifica a partir da ativação do fator de transcrição CREB. Tá? Então, um dos mecanismos farmacodinâmicos de tolerância e de mudança na via de sinalização, né, oriunda após a ativação de receptores opioides, seria o aumento compensatório na adenililciclase, que é a enzima responsável por sintetizar AMP cíclico e ativar a pKa. E essa adenililciclase sintetizada como mecanismo compensatório, ela é uma adenililciclase que é dessensibilizada, ou seja, não tem sensibilidade para o receptor da morfina, então o receptor da morfina não consegue inibir essa adenililciclase, e aí ela vai sintetizar o AMP cíclico, vai ativar a pKa, tá? E vai gerar o quê? Aumento na entrada de sódio, porque a pKa ela fosforila canais de sódio. E a entrada de sódio nesse neurônio pode causar, sabe o quê? Sensação de euforia, porque a morfina antes inibia esse neurônio, o paciente ele ficava, né, quando fazia a utilização inicial, não era ainda tolerante, esse paciente, ele, ao administrar morfina em seu organismo, ele se tornava mais calmo, porque a morfina ela tem uma ação ansiolítica, reduz a ansiedade, mas aí o que acontece? Por que o paciente ele pode desenvolver síndrome de abstinência à morfina, por exemplo? Porque o aumento na adenililciclase, na expressão e atividade, aumenta a síntese de AMP cíclico, aumenta a ativação da pKa, e a pKa simplesmente fosforila canais de sódio nesse neurônio. Entrando sódio no neurônio, depois vai entrar cálcio. Depois que entra cálcio nesse neurônio, esse neurônio vai ser estimulado. Então, o neurônio que antes era inibido
para promover os efeitos alucinógenos dos opioides, agora vai ser estimulado na ausência do opioide, por exemplo, principalmente na ausência, e o paciente ele vai ter síndromes de abstinência, tá? Então, a administração crônica de morfina causa uma suprarregulação, um aumento na expressão desse, né, aliás, um aumento na atividade desse fator de transcrição CREB, estimulando a transcrição da adenililciclase e aumentando a produção de AMP cíclico, que antes estava reduzido com o uso da morfina. Em longo prazo, o receptor da morfina também será endocitado sem restauração, aquele mecanismo lá que a gente falou das arrestinas. Esse fator de transcrição ele não estimula apenas a síntese de adenililciclase, ele também estimula a síntese de proteínas que são fatores de crescimento neurotróficos. E aí, esses fatores causam o quê? Neuroplasticidade nesse neurônio que está sendo estimulado pela morfina ou por um outro opioide. E essas adaptações elas podem ser adaptações irreversíveis, permanentes, modificando sinapses e reprogramando a função desses neurônios no encéfalo. Como eu já falei para vocês, né, essa reprogramação, essa neuroplasticidade pode gerar uma fisiologia anormal nesses neurônios que só funcionam agora na presença da droga e na ausência ele não tem homeostasia. E isso pode levar a crises de fissuras e recaídas também que podem ocorrer muito tempo após a interrupção do uso da droga, que eu já falei para vocês como que acontece anteriormente, no slide anterior. A heroína também é um opioide, só que ela é muito mais lipofílica do que a morfina, e aí ela consegue atravessar muito mais facilmente uma barreira que recobre o nosso sistema nervoso central, que é justamente o local de ação da heroína, chamada de barreira hematoencefálica. Então, como a heroína acessa mais facilmente o sistema nervoso central, porque ela atravessa mais facilmente a BHE, o que é que vai acontecer? Ela vai ter um efeito mais potente do que a morfina, por isso que ela, tanto por ser mais potente e causar dependência física e psicológica e vício mais rapidamente do que a morfina, ela não é utilizada como fármaco analgésico, ela é uma droga de abuso ilícita. Ela promove uma onda que ocorre em um intervalo de tempo menor quando comparada ao que a morfina causa. Então, por isso que ela costuma ser mais utilizada como droga de abuso do que a morfina. E aí o mesmo mecanismo de indução de tolerância e dependência ocorre comparado aos opioides, né, que são comercializados como medicamentos. Esses mecanismos de indução de tolerância e dependência que a gente falou anteriormente aqui, são os mesmos para heroína, tá, pessoal? Benzodiazepínicos e barbitúricos. Benzodiazepínicos que são aqueles fármacos ansiolíticos, o exemplo o Rivotril, o clonazepam, o benzodiazepínico diazepam, que é o Valium, né? Esses benzodiazepínicos e esses barbitúricos, a exemplo do fenobarbital, né? Que é o... Ai, meu Deus, agora eu esqueci do nome. Só um momento. Deu um tilt aqui na cabeça do professor. Gardenal. O Gardenal é um medicamento que tem como princípio ativo o fenobarbital, que é uma substância da classe dos barbitúricos. Tanto barbitúricos quanto benzodiazepínicos, a exemplo do clonazepam, que é o Rivotril, atuam estimulando neurônios GABAérgicos, neurônios que têm receptores para o GABA e que produzem e liberam o GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Se você utiliza de forma crônica benzodiazepínicos e barbitúricos, esses receptores do GABA nesses neurônios aqui, GABAérgicos, eles vão ser infrarregulados, ou seja, eles vão ser destruídos por endocitose devido àquele mecanismo. E aí o uso crônico faz o quê? Dessas substâncias benzodiazepínicos e barbitúricos. Inibe e às vezes até mesmo faz neurodegeneração desse neurônio. E o que esse neurônio faz? Esse neurônio ele regula a atividade de um outro neurônio que é o neurônio glutamatérgico, ou seja, o neurônio que produz e libera glutamato no sistema nervoso central.
Enquanto o GABA é um neurotransmissor que inibe a atividade do sistema nervoso central, o glutamato estimula a atividade do sistema nervoso central. Ele é um neurotransmissor estimulatório. E aí o que acontece? A atividade desse neurônio aqui, glutamatérgico, que libera glutamato para a gente ter a sensação de, como é que se diz, ficar no estado de vigília, né? Ter insônia, ter taquicardia, né? Ficar no estado de alerta, principalmente, porque esses neurônios glutamatérgicos também estimulam o sistema nervoso autônomo simpático, né? Se eles não são regulados, esses neurônios glutamatérgicos, eles vão liberar muito glutamato e o paciente ele vai ter o quê? Uma ação glutamatérgica exacerbada, o que pode gerar efeitos, né, sintomatológicos, né, uma sintomatologia e sinais bastante exacerbados. E como é que isso pode acontecer? Quem é que faz a inibição desse neurônio, a modulação da atividade desse neurônio GABAérgico? É justamente esse neurônio glutamatérgico amarelo. É justamente esse neurônio da cor rosa que produz e libera GABA. Só que se esse neurônio está sendo muito ativado em longo prazo por benzodiazepínicos e barbitúricos, o que é que vai acontecer? Essa via aqui vai ser inibida, por isso que eu diminuí a coloração aqui. Se essa via aqui é inibida, ela não consegue inibir esse neurônio glutamatérgico, então vai haver a liberação exacerbada de glutamato que pode levar a efeitos deletérios. Hiperativação da via glutamatérgica pode aumentar a atividade do sistema nervoso simpático no sistema nervoso central. Pode causar sintomas físicos como ansiedade, distúrbios do sono, tonteira, dependência psicológica e vício em uso prolongado, principalmente os barbitúricos, como o fenobarbital, que eu falei para vocês, que é o Gardenal. Esses barbitúricos, eles causam esses efeitos aqui muito mais rapidamente do que os benzodiazepínicos. Por isso que atualmente os benzodiazepínicos substituíram os barbitúricos no tratamento da ansiedade. Como é que o paciente ele pode desenvolver alcoolismo ou dependência física e psicológica ao álcool? Um dos alvos do álcool no nosso organismo é justamente aquele receptor desse neurônio aqui, GABAérgico. É o receptor do GABA, tá? Esse receptor do GABA é chamado de receptor GABA-A. O álcool, ele se liga a esses receptores e aumentam a atividade desses receptores. Então, inicialmente, quando você faz o uso do álcool, o álcool aumenta a atividade desse receptor. Esse receptor está expresso em neurônios, ele é permeável a íons cloreto, vai haver uma entrada maior de íons cloretos no neurônio. Neurônio onde tem entrada de carga negativa é inibido, e aí por isso que quando você começa a fazer a utilização do álcool numa fase inicial da sua vida, o álcool causa o quê? Sedação em você, ele pode causar sono. Só que chega um momento em que esses receptores eles são endocitados e o álcool não consegue mais se ligar neles. Então, por isso que o paciente que é alcoólatra, ele simplesmente não responde mais como antes, gerando o quê? O álcool ele não gera mais sedação nesse paciente, porque o receptor que o álcool se ligava para promover o sono foi infrarregulado e foi degradado, e isso desencadeou o que a gente chama de tolerância crônica, como a gente viu anteriormente. Então, ao longo do tempo, os receptores de GABA eles são endocitados, destruídos, e isso vai reduzir o nível de inibição do álcool para causar o quê? Os efeitos sedativos. O paciente alcoólatra que faz interrupção súbita ou abrupta do álcool, né, ocorre o quê? Diminuição da inibição da atividade de neurônios que liberam GABA, atividade GABAérgica, provocando um estado de hiperatividade no sistema nervoso central. Então, o que acontece? O paciente, gente, que faz uso crônico do álcool, o que acontece? Ele vai simplesmente ativar os receptores desses neurônios aqui
E se o álcool ativa em longo prazo esses neurônios, vai haver infrarregulação desses receptores, a mesma coisa que os benzodiazepínicos e barbitúricos fazem. E isso vai ser inibido, essa via aqui, deixando a via glutamatérgica estimulada. O glutamato vai gerar efeitos excitatórios no sistema nervoso central, e isso vai neutralizar os efeitos sedativos do álcool, já que o paciente vai estar mais excitado, porque não tem mais GABA, e sim tem glutamato, o álcool não vai mais causar sedação, então o paciente se sente mais o quê? Resistente ao álcool, porque antes ele ficava bêbado mais fácil, embriagado mais facilmente, e ele sentia sono. Agora ele demora mais a ficar, né, embriagado, e a sensação de sedação geralmente ela pode até desaparecer. E aí, se houver interrupção abrupta, né, da utilização do álcool, o que é que pode acontecer? Esse neurônio que já está inibido, porque não tem a ação do álcool sobre os receptores GABA, não são todos esses neurônios que são destruídos. Alguns sobram, e alguns ainda, mesmo que de forma muito pouco intensa, inibem a atividade desse neurônio glutamatérgico. Ou seja, os neurônios que não são degradados devido à ação do álcool, eles ainda inibem esse neurônio glutamatérgico. E aí, se você interrompe a utilização do álcool, esses neurônios que inibiam o neurônio glutamatérgico amarelinho não vão conseguir inibir. E aí vai haver um aumento maior ainda na liberação de glutamato, e o paciente pode desenvolver os sintomas de abstinência, tanto física quanto psicológica. Tá? A nicotina também é uma substância que pode causar vício. Ela ativa receptores nicotínicos, são chamados justamente dessa forma porque são receptores que são ativados pela nicotina, mas na verdade o agonista endógeno desses receptores é a acetilcolina, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico e também na junção neuromuscular. E a ativação desses receptores pela nicotina faz também no sistema nervoso central com que a via de recompensa encefálica dopaminérgica seja ativada, aumenta a liberação de dopamina. Esse efeito forte e direto sobre a via de recompensa dopaminérgica explica o potencial elevado de vício da nicotina e, portanto, de cigarros e outras formas de tabaco. Tá? Cocaínas e anfetaminas. Aqui na esquerda a gente está observando, né, o mecanismo de ação pelo qual a cocaína ela age. A cocaína, ó, tá aqui é o sinalzinho de menos, ela inibe esse transportador que faz a recaptação dela para um neurônio, né, de dopamina. A dopamina, quando não é recaptada, ela não é degradada pela mal que fica expressa aqui dentro, como eu já havia falado para vocês. Então, se não ocorre recaptação de dopamina, o que é que vai acontecer? Ela vai ficar mais concentrada no meio extracelular, promovendo a ativação dos seus receptores pós-sinápticos e o estado de euforia e excitação e recompensa. Na direita, a gente vê a anfetamina. O que é que a anfetamina faz? Simplesmente a anfetamina ela consegue entrar no neurônio dopaminérgico pelo transportador de dopamina e inibe, sabe o que? Uma proteína que está presente nas vesículas que armazenam a dopamina. Então, a dopamina que é sintetizada nesses neurônios dopaminérgicos, ela não consegue ser armazenada nessas vesículas, Se ela não consegue ser armazenada porque as anfetaminas estão inibindo esse transportador, ela vai ficar a dopamina mais concentrada fora dessas vesículas, no citosol, e ocorre uma inversão na atividade desse transportador de dopamina. O transportador de dopamina geralmente leva a dopamina de fora para dentro do neurônio, porque a dopamina que está fora está mais concentrada fora do que dentro. Mas se você aumenta a concentração citosólica de dopamina, porque você inibe esse transportador vesicular e inibe o armazenamento da dopamina em vesículas, deixando a sua concentração citosólica alta, as anfetaminas, ao fazerem isso, aumentam o quê? A liberação de dopamina por um processo que a gente chama de inversão do transportador de dopamina, já que agora a dopamina ela está mais concentrada dentro da célula do que fora. E aí, ao invés de jogar para dentro a dopamina, ela é jogada para fora, e ao ser jogada para fora, o aumento na concentração
dessa dopamina na fenda sináptica vai causar os efeitos eufóricos da dopamina. Cocaínas e anfetaminas causam paranoia e delírios, potencialização da neurotransmissão dopaminérgica, como eu já falei para vocês, tá? E podem também estar relacionados com quadros esquizofrênicos alucinógenos. Ambas essas substâncias têm, né, como característica causar discinesias, que são movimentos, desordenados do músculo liso esquelético, da mesma forma que fármacos que são utilizados para o tratamento do Parkinson causam como efeitos adversos. Ou seja, fármacos antiparkinsonianos, eles causam discinesias e a cocaína e a anfetamina também podem causar esses movimentos desordenados, né, discinesias do músculo esquelético. O crack é uma mistura impura ou não purificada de cocaína em pó dissolvida em água e acrescida de bicarbonato de sódio ou amônia, e ele é aquecido, né, essa mistura é aquecida antes do uso. O mecanismo de ação é basicamente o mesmo da cocaína, mas ele é muito mais potente. O efeito do crack é observado após 5 a 10 minutos depois de sua administração, de sua inalação, né? Ele causa dependência física e psicológica muito rapidamente. Muitos estudos mostram que o crack ele gera dependência física e psicológica a partir da primeira ou até mesmo da segunda vez em que o paciente faz uso dessa substância. Ele causa uma compulsão invencível de usar a droga. Então, o paciente que tem vício, né, adicto pelo crack, infelizmente, ele apresenta essa condição muito difícil de conseguir vencer a dependência física e psicológica a essa droga ilícita. O MDMA, que é o êxtase, também é utilizado como droga de abuso ilícita. Ao invés de causar aumento na liberação de dopamina, o êxtase aumenta a liberação de serotonina no sistema nervoso central, inibe a síntese de serotonina e bloqueia a recaptação de serotonina, tá? E aí o que é que vai acontecer? Isso vai causar, vai afetar a via de recompensa do encéfalo, porque a serotonina, ela causa o quê? Estímulo dopaminérgico. Gente, eu peço perdão a vocês, aqui eu coloquei que o êxtase, ele inibe a síntese de serotonina. Ele não inibe, ele estimula a síntese de serotonina. Ele inibe a recaptação de serotonina da mesma forma que a cocaína inibe a recaptação de dopamina, tá? E, como é que se diz? Isso faz com que haja um aumento na concentração na fenda sináptica da serotonina. E essa serotonina aumentada, ela pode estimular receptores nos neurônios dopaminérgicos da área tegumentar ventral, promovendo o aumento da liberação de dopamina e, consequentemente, estado de euforia. O êxtase ele é neurotóxico para uma subpopulação de neurônios serotoninérgicos, ou seja, ele pode causar apoptose e neurodegeneração desses neurônios, quando é administrado várias vezes ou em grande quantidade. Canabinoides, a exemplo da maconha. Nós temos, uma substância endógena chamada, um hormônio que é chamado de anandamida, que ativa receptores canabinoides, que são justamente os alvos da maconha, que são do subtipo CB1 e CB2, são acoplados à proteína G no sistema nervoso central. A anandamida também é encontrada, né, como um dos componentes da maconha. Então, quando a maconha ela é, administrada, ela é utilizada, ela ativa receptores CB1 e CB2, canabinoides 1 e 2, que são amplamente expressos nos gânglios da base, no hipocampo, no tronco encefálico. Assim, os seus efeitos são bastante difusos. A maconha ela causa o que a gente conhece como onda imediata e generalizada, que se caracteriza por euforias, riso, né, instabilidade e despersonalização. O paciente ele perde a sua personalidade original. Lógico, como é uma droga de abuso, também causa risco de dependência física, psicológica e vício. Cafeína. Bloqueiam receptores de adenosina no sistema nervoso central
e isso faz com que haja um aumento da liberação de noradrenalina lá no sistema nervoso central, prolongando o estado de vigília, já que a gente sabe que a noradrenalina é um neurotransmissor liberado pelo sistema nervoso simpático que responde ou que participa da resposta de luta ou fuga. O paciente fica em estado de vigília. Então, a cafeína estimula a liberação de noradrenalina. E existem também os inalantes com efeitos psicotrópicos, como a gente observa aqui, tá? Nesse slide. Aqui eu tenho uma propaganda do ano de 1929, onde o lança-perfume era simplesmente comercializado de forma lícita para a recreação, né? Só que as pessoas que faziam utilização não sabiam do risco que ela tinha, né? O que essa droga tinha de causar e tem ainda de causar dependência. E pacientes que fazem inalação, pessoas que fazem inalam, né, a cola de sapateiro. E essa reportagem eu assisti no Discovery Channel. Essa menina ela tem vício por ingerir gasolina, pra vocês terem ideia. Ela é viciada, não inalar a gasolina, ela ingere o líquido. Em baixas doses, esses inalantes eles causam alterações do humor, né, ataxia. Em altas doses, podem promover estados de alucinose ou são alucinógenos. Eles, né, como é que se diz, os riscos do uso de solventes orgânicos utilizados nesses inalantes, né, podem levar a lesão de órgãos, sobretudo fígado e neurônios, neurodegeneração, hepatotoxicidade e também outros neurônios que são neurônios periféricos. Esses inalantes podem causar arritmias muito potentes e morte súbita. Esse artigo aqui é um artigo bastante importante que mostra, né, importante não, interessante, por ser interessante também é importante, as ações, né, do mercado que podem regular, como é que se diz, a atividade neural em pacientes que fazem, no caso, a utilização de drogas de abuso. Então, para o pessoal da minha turma, da faculdade, esse trabalho vai ser o que a gente vai fazer na nossa próxima aula, tá? Para o pessoal que está no meu canal do YouTube, não se preocupem, vocês não precisam fazer, mas se quiserem ler esse artigo, podem pegar aqui a citação, né? Como é que se diz? Para vocês conseguirem baixar, ou apenas digitem o título no PubMed ou Google Acadêmico, que vocês encontram esse artigo. Tá? Para os meus alunos, esse trabalho que vai ser em equipe, na verdade, em dupla, tá, pessoal? Perdão. É de vocês fazerem uma resenha crítica desse artigo de no mínimo 15 linhas, pode ser digitada, tá? E aí vocês vão postar daqui a uma semana após, né, assistirem essa videoaula. Foi um prazer, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido. Tá? E para quem tiver curiosidade em relação a como tratar um paciente que tem dependência, principalmente psicológica e vício, existem vários vídeos interessantes no YouTube que falam que essa terapia é uma terapia muito multiprofissional e difícil. E a primeira coisa que tem que acontecer é a conscientização do paciente. Se o paciente não se conscientizar que ele é adicto, não vai adiantar de nada a família ou amigos levarem o paciente para fazer tratamento, porque ele tem que aderir à terapia. Como é que é feita essa terapia? Inúmeras formas, a gente não vai entrar em detalhes agora, mas o objetivo dessa aula foi aprender, né, principalmente os mecanismos pelos quais a tolerância e a dependência química, psicológica e física são desencadeados pelas drogas de abuso mais, como é que se diz, encontradas aí, né, como é que se diz, tanto para serem comercializados de forma lícita quanto ilícita. Muito obrigado e até a próxima. Qualquer comentário, dúvida, sugestão, podem deixar aí, né, o seu textinho aí abaixo do vídeo que eu tentarei responder o mais rápido possível. Abraço.